Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Na paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o presbítero Elton. Estamos aqui na rádio UPV Joinville, nesta rádio web. É uma alegria de estarmos aqui novamente, mais uma vez aqui, neste estúdio maravilhoso. É um lugar de bênção, um lugar maravilhoso. Quero agradecer primeiramente ao Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus, que Ele é o nosso motivador, nosso causador de nós estarmos aqui reunidos na graça e no amor de Jesus Cristo. Também eu quero agradecer ao povo que está nos acompanhando no YouTube, que está acompanhando no rádio. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero também agradecer a vida do pastor Fabiano e a irmã Lucélia. É isso? A irmã Lucélia louvou aqui ao Senhor 3 lindos, maravilhosos louvores. Ela estava um pouco apreensiva, mas realmente Deus usou ela tremendamente, impactou as nossas vidas e também com certeza impactou a vida de vocês também. Amém, irmãos? Vocês que estão aqui nos ouvindo pela rádio, vocês que estão ouvindo aqui pelo YouTube, você que pode, que está aí, abra-se juntamente você com a minha Bíblia. Vamos analisar alguns textos bíblicos, nós vamos se alimentar mais e mais ainda da palavra de Deus. Já ouvimos grandes louvores, já ouvimos os ouvintes, já ouvimos o pastor Fabiano falando, ele sempre bem humorado, porque a graça de Deus está com ele. Então vamos abrir vossas Bíblias que se encontra lá em 1 Reis. 1 Reis. Nós vamos ver sobre Davi, nós vamos ver sobre Adonias, ver também sobre Salomão. Glórias a Deus, ao Pai Todo-Poderoso. Em 1 Reis vai dizer assim, nós vamos discorrer alguns textos, tá, irmãos? Aí depois nós vamos ler primeiro do versículo número 1 ao 6 e depois nós vamos estar pulando os versículos, vamos encurtar um pouco para que nossa pregação venha a ser bem edificante, para que nós possamos entender bem o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para você sair daqui tremendamente abençoado por essa palavra que Deus vai ministrar aos seus corações. Vai dizer assim a palavra de Deus em 1 Reis, vai dizendo assim: sendo, pois, o rei Davi já velho, e estando em dias, cobriram-se de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe aos seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tome cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o meu rei, senhor, se aqueça. Busquem por todos os limites de Israel uma moça formosa, e acharam Abisaque, sunamita, e trouxeram ao rei. E a moça sobremaneira formosa tomava cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. Preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era também muito formoso de aparecer. E Agite o tivera depois de Absalão. Agora, meus irmãos, nós vamos discorrer um pouquinho o texto ainda no primeiro capítulo. Nós vamos lá para o capítulo, versículo de número 15. Um pouquinho mais adiante, o 15. E foi Betseba ao seu quarto, sendo que o rei era muito velho, e Abisaque, a sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou-se a sua cabeça e prostou-se perante o rei, que lhe disse: que tens? E ela disse: Senhor meu, tu jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará sobre de mim e se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, o meu rei, Senhor, não sabes?
E matou vacas, animais, cevados, ovelhas em abundância. E convidou todos os filhos do rei e Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército. Mas teu servo Salomão não convidou. Porém o rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que declares que se assentará sobre o trono do meu rei depois dele. De outro modo sucederá que quando morrer meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão e seu filho seremos culpados. Agora vamos discorrer mais um pouquinho à frente. Agora nós vamos ao 28 até o 34. E respondeu o rei Davi e disse: chame a Betseba. E entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma e toda angústia. Como é que eu te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e assentará no meu trono, em meu lugar. Assim eu farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e prostou-se diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: chama-me Zadok, sacerdote de Natã, o profeta Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei subir meu filho Salomão numa mula que é minha, e levai a Giom. E Zadok, sacerdote com Natã, o profeta, ali ungiu sobre rei Israel. Então tocareis trombetas e direis: viva o rei Salomão! Então subiram após eles e vira assentará no meu trono e reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então agora nós vamos discorrer um pouco mais do 39 ao 40, agora é o último. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. E tocaram a trombeta e todo o povo disse: viva o rei Salomão! Poxa, até aí, meus irmãos, nós lemos uma leitura um pouquinho mais extensa da palavra de Deus, mas foi necessário nós fazermos uma discorrer mais o texto para que nós possamos entender mais esse primeiro capítulo de Reis, para que nós podemos se alimentar melhor espiritualmente com detalhes sobre a palavra do Senhor que vai nos dizer. Primeiramente, meus irmãos, vocês que estão ouvindo aqui a nossa rádio, vocês vão entender primeiro quem foi esse Davi, para que nós podemos entender mais aprofundadamente na palavra do Senhor. Davi foi o segundo e mais famoso rei de Israel. Isso quer dizer o quê? Que antes de ele ser o segundo rei mais famoso, o primeiro foi Saul. Quem ungiu Saul foi Samuel. Então ele foi o segundo rei mais famoso. Então ele foi temente, ele foi fiel a Deus. E o que mais que Davi foi? Davi foi corajoso. E ele foi destemido, ele batalhou, ele guerreou contra os filisteus, ele batalhou, ele foi fiel, ele foi temente a Deus. E também diz que mais que ele foi, o Davi? Ele foi o homem segundo o coração de Deus. Ele sempre obedeceu a Deus, sempre seguiu os decretos, sempre seguiu os propósitos, os desígnios de Deus. Então o que aconteceu? Ele deu umas deslizadas, ele cometeu alguns pecados, mas depois ele se reconheceu seu erro e chegou aos pés de Deus, e ele confessou seu pecado e ele se redimiu daquilo que eles tinham. E também agora nós vamos entender um pouco mais sobre o livro de Reis para nossas vidas, para que nós possamos entender um pouco mais. Reis, podemos entender os acontecimentos após a morte de Davi e a ascensão de seu filho Salomão ao trono, e mais coisas ainda ao discorrer, que o povo tinha vários reis, mas eram perversos, que vai contar sobre a história do reino de Judá, lá o reino de Israel, para a vida das pessoas, falando daquilo da parte de Deus, para que nós possamos entender um pouco mais da palavra de Deus sobre esses reis que reinavam lá sobre Israel, do reino de Judá. Então nós podemos entender que isso aqui em Reis vai falar sobre a história dos últimos dias do rei Davi e também da ascensão ao trono, o rei Salomão.
Pois bem, vamos agora para mais uma leitura bíblica aqui, daquilo que nós já acabamos de ler, meus irmãos. Agora nós vamos discorrer o texto para ver o que a palavra de Deus tem a ver com nós, para a minha vida, para a sua edificação espiritual. Não fique tremendo, não fique ansioso, confie em Deus, espere nele que ele tudo mais ele fará. Por isso que nós estamos aqui apregoando a palavra do Senhor, ministrando para os seus corações, para que Deus venha mudar essa história, essa situação, esse cativeiro que você está passando. Vamos ver então. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-se de roupas, porém não se aquecia. Davi já estava aproximadamente, ou nos seus meados dos anos 70 de idade, ele já estava bem debilitado, e o seu corpo já estava enfraquecido, porque ele já tinha lutado muitas em guerras, ele já tinha batalhado muito contra os filisteus, ele até lutou com o gigante Golias, numa batalha épica, e ele saiu vitorioso, porque a mão de Deus estava sempre à sua vida, e sempre ao seu dispor, porque ele foi um rei ungido do Senhor para batalhar na obra de Deus. Pois bem, então ele não conseguia se aquecer. Vai dizendo aqui, entrando em dias, cobriam-se com roupa, porém não se aquecia. A temperatura dele não chegava à temperatura ambiente natural do seu corpo. Então, só nesse versículo nós já podemos ver algo grandioso que acontece na nossa vida. Podemos entender, o calor de Deus nos aquece. O que quer dizer isso? Que o calor de Deus pode nos aquecer. Veja que quando nós vamos no velório, quando nós vamos lá no culto fúnebre, lá nós vemos lá o corpo daquela pessoa no caixão. Aquela pessoa está ali, ela está fria, porque o seu sangue não circula mais no seu corpo. O seu sangue já não está mais circulando, o calor saiu. E ele está frio. Mas o que poderá aquecer este corpo frio? Não estou dizendo ali da pessoa que está sendo velada. Eu estou dando um exemplo para que nós, irmãos, podemos entender. Agora, você que pode estar frio espiritualmente, o que pode te aquecer com esse fogo pentecostal? O que pode te fazer tirar você dessa frieza, dessa moleza, dessa fraqueza que não está te fazendo você erguer e caminhar com Jesus Cristo? O que está acontecendo? Você não sabe mais. Você tem batido em portas e essas portas têm se fechado, essas portas não têm se abrido para você. Você tentou entrar, mas ninguém teve a chave para te abrir. Mas daí então você precisou, você que estava frio espiritualmente, dizendo: eu não vou mais congregar em igreja nenhuma, eu não vou mais saber desse negócio de ler Bíblia, eu não quero mais louvar ao Senhor. Você está morto espiritualmente, e isso quer dizer que você está muito frio. Você precisa do calor, você precisa do aconchego de Deus, o abraço, a ternura do Senhor Jesus Cristo. Ele vai te aquecer neste esfriamento espiritual. Peça a Deus em oração, porque Deus é fiel e poderoso. Com seus braços estendidos, Ele vai te estender as suas mãos, e o fogo da chama pentecostal, o fogo do Espírito Santo vai te aquecer, vai te renovar, vai te batizar com o Espírito Santo, vai te trazer os dons espirituais. Ele vai te trazer, Ele vai te regenerar aquilo que estava apagado. A chama do Espírito Santo. Eu estou frio, eu estou gelado, mas o fogo pentecostal do Espírito Santo está nessa noite. Você pode erguer a sua mão aí dentro da sua casa, você pode erguer a sua mão e dizer: vinde a mim, Espírito Santo, tire essa frieza espiritual, acenda o fogo do Espírito Santo sobre a minha vida. Derrama, Senhor, as tuas ricas, preciosas bênçãos infalíveis sobre a minha vida.
É isso que nós precisamos, o aquecimento, o calor do Espírito Santo. E aí, discorrendo o texto mais um pouco, aqui no versículo de número 2, então disseram aos seus servos: busquem para o meu rei uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tome cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei meu senhor aqueça. Então, o rei Davi, ele não pediu para que trouxesse alguém para que pudesse lhe aquecer, porque os cobertor também, ele também não lhe pediu que trouxesse cobertor para ele, também não. Aquilo ali, os servos que estavam ali com ele para serviço, os que trabalhavam com ele, os auxiliares deles ali, viram que botaram cobertas para ele, não se aqueceu. Então ele pegou uma moça virgem para que ele pudesse lhe aquecer. Essa moça virgem que ele esteve com o rei Davi, ele não a conheceu. Isso quer dizer que ele não teve relações íntimas com ela. Ela só tinha um papel de designar, aquecer com o seu calor humano sobre o rei Davi, para que ele pudesse se aquecer. E o que nós podemos entender então com esse versículo bíblico para nossas vidas? Vai dizer assim, que uma ajuda de Deus vem por pessoas. Veja que a ajuda de Deus vem por pessoas. Não espere que vai descer um anjinho da guarda para te trazer uma bênção. Não. O que vai vir são pessoas usadas por Deus para te abençoar, para te trazer uma palavra de consolo. Às vezes você está precisando somente de um abraço, de um afeto, mas isso, alguém pode estar batendo na sua porta nesse exato momento. Não é o cobrador de impostos, não é o correio que está batendo na sua porta, é o Espírito Santo que está batendo aí dentro da porta da sua casa. Abre a porta da sua casa para que o Espírito Santo venha entrar ali dentro e fazer morada. Isso pode estar usado, pessoas sendo usadas por Deus através de uma profecia, através de uma palavra amiga, às vezes de um versículo bíblico que a pessoa vem falar para você. Fique atento aos grandes sinais de Deus. Deus está à frente dos seus olhos. Você não quer ver porque você está cego, como estava falando antes, cegos espiritualmente. Você tem que abrir os seus olhos e ver a ajuda de Deus. Assim como veio com Davi, veio uma ajuda de Deus. Foi uma mulher que veio para aquecer, virgem. Isso quer dizer uma moça pura, sem ter contaminação, sem ter relações sexuais com nenhum homem. Assim Deus também fará com você. Deus é puro, Deus é fiel. Ele quer te ajudar nessa situação, nesse vale que você está passando, essa dificuldade. Mas não espere cair o dinheiro lá dos altos céus. Dinheiro não nasce em pé. A ajuda não vem da cegonha. A ajuda não vem bater na sua porta por acaso, não. Abra os seus ouvidos, abra a sua visão espiritual. A vitória está chegando mais perto da sua vida. São pessoas usadas por Deus que vai te trazer uma notícia. Aquela causa na justiça que você está passando, que está trancado, vai ser resolvida, porque Deus está no comando, Deus está no controle. Ele vai agir nesse exato momento aí na sua casa. Peça a Deus, peça a ajuda de Deus, que amanhã o telefone vai estar tocando na sua casa, amanhã a campainha vai estar apertando e vai vir uma pessoa com uma grande notícia para você, e você vai ser feliz. Você vai dizer: tantos anos esperei por essa boa notícia, mas eu clamei a Deus e Deus veio me socorrer. Ele é meu socorro, Ele é meu seguro, é Ele que vai me dar a vitória. Então preste atenção, que a vitória está chegando perto da sua casa. Não ignore aquela pessoa que veio na sua casa. Mas faz anos que ela nunca mais veio aqui em casa. O que será que ela quer aqui? Ela veio te trazer uma notícia que vai alegrar muito o seu coração. Assim como alegrou o coração de Davi, a Davi foi aquecido pelos braços de uma sulamita. Assim também Deus também vai trazer uma pessoa para te ajudar nesta hora de angústia. Não importa a situação que você passa, porque Deus é fiel, Deus
Deus é poderoso, Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa, assim que diz a palavra de Deus. Vamos discorrer mais um pouquinho o texto aqui. Vamos para o versículo 3. E buscaram por todos os limites de Israel uma moça formosa, e acharam Abisaque, sunamita, e trouxeram ao rei. O 4. Era a moça sobremaneira formosa, e tomava cuidado do rei, e o servia, porém o rei não reconheceu. Então nós podemos ver aqui nesses versículos que o melhor de Deus vem por pessoas, como nós vemos, Deus nos cura, aí que nós vamos ver essas coisas, o melhor de Deus vem por pessoas, Deus nos cura, então aqui nós podemos ver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Davi provavelmente estava enfraquecido, ele estava abatido, ele estava já meados dos seus anos 70, por aí estava, e nem o cobertor nada lhe aquecia, como nós vimos. Então aí o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Chamaram uma moça virgem e lhe aqueceu. E daí nós podemos ver que a fraqueza que ele estava sentindo era uma fraqueza, como é que podemos dizer? É uma doença, podemos dizer assim, faltas de vitamina, talvez ele estava anêmico, algo do tipo. Então ele precisava de uma cura interior dentro de si. E essa cura veio de um calor, aquecimento. Então ele parou de se tremer do frio. Então ali ele houve uma cura. Realmente ele houve uma cura. Não foi medicamentos, não foi nada. Foi um abraço de uma moça para lhe aquecer. E a cura houve ali naquele exato momento para que ele parasse daquela enfermidade. Talvez ele estava anêmico, algo do tipo. Então, o que nós podemos ver também com isso daí, que Deus, ele também usa situações para nos curar. Assim, nós também podemos ver os versículos bíblicos, que Jesus Cristo, ele estava caminhando com seus discípulos numa região, lá no tempo desértico, lá na Galileia, lá na região de Nazaré. Ele foi em diversos lugares pregoar a palavra do Senhor. Lá um dos discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, mestre, veja aquele homem ali que está ali sentado, cego. Quem pecou? Foi o pai dele ou a mãe dele que pecou? Aí Jesus Cristo disse: não foi nem sua mãe e nem seu pai que pecou. Mas então por que ele nasceu sem essa visão, sem poder enxergar? Para que as obras de Deus sejam manifestadas. Então nós podemos ver que essa doença que você possa estar passando, câncer, AIDS, você diz: não tem cura, não posso ser curado. Mas a última palavra vem do Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo que expulsou demônios, aquele que curvou a curvatura da mulher, a mulher do fluxo de sangue, e muitos outros milagres de cura que ele tem feito. Assim também ele fará com você nesta noite. Peça para Deus agora, nesse exato momento, aonde que está sendo a sua dor, aonde que está sofrendo, porque se os médicos estão te desenganando, achando que a medicina não tem mais cura, perdeu, já está perdido, já pode comprar o caixão. Não. Essa UTI que você está, se você está ouvindo aqui na Rádio PV, você que está na UTI aí podendo ver, você que está aí acamado no leito da sua casa, lembre-se que se os médicos não te deram solução, nós temos um médico muito poderoso. Esse médico tem nome, esse médico chama-se Jesus. Ele curava no passado e vai estar curando no presente, porque ele disse que tudo que pedires em meu nome, eu levo ao meu Pai, e você será curado dessa enfermidade, dessa dor, dessa depressão, dessa ansiedade. Tudo que você está sofrendo, passando por essa enfermidade que está tirando a tua paz, está tirando a sua alegria de viver, vai ser remediado, vai ser acabado, no nome e no sangue de Jesus, que tem poder lá na cruz do Calvário. Porque Davi, ele foi aquecido e ele foi curado. Se ele foi curado ali naquele exato momento, para que essa mulher pudesse lhe aquecer, e ele voltou a ter o ânimo, a sua respiração voltou ao normal, a sua temperatura voltou ao normal. Assim também Deus quer fazer na sua vida, te dando um ânimo, te dando um consolo na palavra do Senhor. Nós podemos também discorrer um pouco mais o texto aqui também.
aqui no versículo de Números, vamos ver o que mais que nós podemos entender sobre a sua palavra. Aqui o 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem diante dele. Então nós podemos ver que o filho de Davi, com sua mãe Agite, dizendo: eu reinarei, preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem adiante. Então, esse filho de Davi, que se chama-se Adonias, ele viu que o seu pai estava acamado, que o seu pai já estava prestes a falecer. Então ele estava querendo tomar a posse do seu reino, do seu pai. Por quê? Porque ia suceder a geração de quem era do rei. Mas ele não era o escolhido. Mas ele se proclamou rei antes do tempo, que nem tempo não ia ter para ele, porque ele não foi. Ele desejou algo que não estava segundo o coração de Deus. E estava querendo usurpar o trono que não era dele. Então, o que nós podemos entender aqui? Que ele não estava querendo obedecer a Deus. Ele estava querendo tirar os propósitos de Deus, porque foi feito um juramento entre eles, a sua mãe, o seu filho, todos eles, para que ele pudesse reinar sobre Israel. Mas ele foi desobediente a Deus, não quis cumprir os propósitos de Deus. Então nós temos que estar sempre obedientes a Deus, nós temos que estar sempre atentos a Deus, porque se você obedecer a Deus, os seus mandamentos, você vai viver feliz nessa terra. Não pense que aquela pessoa que está lá levantando o cargo lá na empresa, por que não eu? Porque ainda não é o momento, ainda não é chegada a hora. A sua hora vai chegar e Deus vai te levantar. Espere, é o tempo de Deus que vai te exaltar. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Você olha para a esquerda, você vê: meu vizinho está prosperando. Você olha para a esquerda, você vê: aquela pessoa está subindo de cargo na empresa, e eu estou parado, eu estou aqui que nem uma estátua, eu não cresço, eu pago todas as minhas contas em dia, eu faço. Mas uma coisa que posso te falar para você: será que o teu vizinho da esquerda, seu vizinho da direita, será que ele tem o principal? Aquilo que você tem, que é Deus, que é o mais precioso que tem na sua vida. Eles podem ganhar o mundo inteiro, mas nunca vão ganhar aquilo que você vai ganhar, que é a vida eterna juntamente com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos discorrer um pouquinho mais o texto aqui também, para que nós podemos entender um pouco mais sobre a sua palavra. Lá no versículo de número 15. E Betseba ao rei no seu quarto, sendo que o rei era muito velho. Abissaque, a sunamita, servia o rei. E Betseba se inclinou a cabeça e prostrou perante o rei, que lhe dissera: que tens? E ela disse: Senhor, tu jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim e assentará meu trono. E agora eis que Adonias reina tu e o teu reino, Senhor, e tu não sabes. O que nós podemos entender um pouco mais sobre isso daí? Que Deus, ele deixa livre para nós tomarmos decisões. E o que mais? Que ali foi feito um voto, um juramento da palavra do Senhor ali. Eles se reuniram em 3 ali. E quem em 3? O pai, que é o Davi, a sua mãe, a sua esposa e o seu filho Salomão. Os 3 fizeram um juramento que o próximo será Salomão. E ele cumpriu isto. Ele cumpriu, o rei Davi. Depois, eu não vou estar mais lendo, que o tempo já está indo. É uma pregação um pouco extensa. Os 3. E quem é o terceiro? O Espírito Santo. Aquilo que será ligado aqui na terra, será ligado no céu. E o que será desligado lá no céu, será desligado aqui na terra. Então, nós podemos ver que eles fizeram um juramento.
Assim também a Bíblia também fala em votos. Você que fez um juramento para uma pessoa, você fez um compromisso com uma pessoa, você diz assim: eu vou pagar aquela dívida, e você não pagou aquela dívida. Deus não se agrada disso. Aqui que você prometeu que ia dar um presente, que ia dar aquilo, ia dar isso, e não deu, Deus vai te cobrar. Mas não entristeça seu coração, não fique triste. Deus também, Ele fez um juramento, um voto conosco. Será que Deus deu? Sim, Ele fez um juramento. Ele falou assim em sua palavra, que Ele, Jesus, Ele foi aos altos céus. Um dia Ele desceria da mesma forma como vocês viram. E Ele voltaria para essa terra buscar aquele povo eleito, o povo escolhido. Isso foi um juramento, isso foi uma promessa de Deus. Se o homem te promete te pagar, se o homem te promete te dar riquezas e não te deu, mas eu digo para você que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Ele é muito mais do que fiel. Você pode se alegrar agora nesse exato momento aí na sua casa, aí no seu lar, onde você esteja, no seu carro, porque a dificuldade que você está passando não é perto da grandiosidade daquilo que Deus vai reservar e já está reservado, para que aquele grande dia venha sobremaneira, para que te levar para um lugar que onde não haverá mais choro, onde não haverá mais ranger dos dentes, lá só haverá alegria. Nós estaremos na presença de Deus, e lá nós podemos cantar o hino de louvor ao nosso Deus poderoso em Cristo Jesus. É para lá que eu vou, é para lá que você vai, é para lá que nós vamos reinar com Cristo Jesus. Aqui, agora eu vou estar lendo o 39 e o 40 para nós encerrarmos aqui. Esadoque, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, tocando gaitas, manifestando grande alegria, de maneira que o seu clamor na terra tremeu. E pois bem, meus irmãos, aqui nós podemos ver que Adonias queria tomar o trono do rei Davi, e não deu certo. Por que não deu certo? Porque Deus fez um juramento que quem ia se tornar o rei seria Salomão. Então o rei Davi, ele chegou e disse para os seus auxiliares lá, os seus servos, ele disse: pega uma jumenta, vá até ao encontro do Salomão, coloque ele em cima dessa jumenta, dessa mula, vai adiante e toque a trombeta, e com seu óleo ungirá o rei Salomão sobre essa terra, e não é Adonias, porque aonde que Deus coloca você vai ser abençoado por Deus. Então Deus te escolheu para um serviço. Não pensa que você não pode. Não dê ouvidos para Satanás dizendo: eu sou incapaz, eu não posso, eu não sou capacitado. Não diga isso. Quando Deus vai te ungir, sirva a Deus. Você não serve o homem, você não serve o seu patrão, você não serve as pessoas necessitadas. Então o que mais que você falta para você servir a Deus? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Sirva a Deus como se fosse o último dia das suas vidas. Deixa Deus transformar a sua vida dentro do seu interior. Deixa Deus trabalhar dentro da sua vida, para que Deus possa te usar, para que você possa trabalhar na sua vida, na sua mente, no seu espírito, no seu lar e na sua casa. Deus quer um compromisso com você. Deus teve compromisso com vários profetas. Mas isso foi lá do tempo bíblico. Mas não, ainda há tempo. Ainda Deus te chama pelo seu nome, para que você possa dar frutos.
E se você vai dar frutos, você vai ganhar um grande galardão lá nos altos céus. A recompensa de Deus vai vir para a sua vida, porque você foi temente, você foi fiel, você foi tudo na vida das pessoas para trazer o reino de Deus. Aí encerro aqui essa palavra para a vida de vocês. Fiquem com essas palavras em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E agradeço a Deus. Fazer uma oração? Deus Pai Todo-Poderoso, agora vamos estar fazendo uma oração agora, nesse exato momento aqui, para que Deus possa mudar a sua vida. Coloque a mão no seu coração, porque Deus vai transformar agora. Soberano Deus Eterno Pai, abençoe este irmão que está com o coração aí, a mão no coração. Tire toda a tristeza, tira toda a ansiedade, tira tudo aquilo que não vem de Deus. Sai todo o mal em nome de Jesus. E restaura essa saúde, restaura as suas finanças. Aquele que está desempregado, que consiga emprego. Aquele que está desanimado, achando que não tem mais solução, Deus entra nessa vida, vai trazendo o repouso do Espírito Santo. Abençoe esta casa deste irmão, vai trazendo os anjos de Deus para acampar ao redor daquelas casas, para que possa trazer proteção. Abençoe tudo que eles fizerem, 2, 3 vezes mais, vai trazendo abundância, uma grande abundância na vida de cada irmão, o amor, a paz, a prosperidade, em tudo que eles estão pedindo, ó Pai amado, que possa dar em dobro, tudo isso e muito mais nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você na sua casa possa dizer amém.